Olá, que bom ter você aqui comigo. Sou professora Simone Silva, professora de Matemática, 7ª etapa EJA, e vamos conhecer então a nossa aula. A nossa aula de número 36 é de revisão e avaliação. Então, por ser uma aula de revisão, atenção máxima, caderno aí pertinho para você fazer todas as anotações e vamos então à nossa aula. Então, aula de revisão, nós vamos retomar aqui conteúdos básicos, fundamentais aí, tudo bem? Então, o primeiro que nós vamos começar revisando, estudando e aprendendo um pouco mais é princípio multiplicativo. De olho na tela, acompanhe comigo a leitura. Princípio multiplicativo, o que é que ele estabelece? O princípio multiplicativo nos diz o seguinte: se um evento A pode ocorrer de M maneiras, e um evento B pode ocorrer de N maneiras, então os dois eventos juntos podem ocorrer de M vezes N maneiras. É o que eu falo sempre. Princípio multiplicativo está ligado à palavra decisão. E dentro desta decisão a ser tomada, existem ali possibilidades, um número de possibilidades, tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo prático para você entender melhor tudo que eu acabei de falar. Lançamento de uma moeda 2 vezes. Se nós vamos lançar ali a moeda, não é uma moeda 2 vezes, desculpa, há 2 resultados possíveis no primeiro lançamento e no segundo, né? E 2 no segundo também, totalizando ali 2 vezes 2 igual a 4, não é? Então são 4 resultados possíveis. Puxa, não entendi. Não entendi isso daí. Eu vou pegar uma moeda e vou lançar 2 vezes? Sim. A primeira vez e a segunda vez, tudo bem? A moeda, você pode cair ali cara ou coroa, tudo bem? No primeiro lançamento. No segundo lançamento, também pode cair ali cara ou coroa. E como nós estamos trabalhando com o princípio multiplicativo e ele estabelece que a quantidade de maneiras, né, as possibilidades aí decorrem da multiplicação de M por N, onde M ali é a primeira quantidade de maneiras e N a segunda quantidade de maneiras, nós vamos ter aqui M vezes N, que vai ser igual a 4. Tranquilo? Conseguiu entender? Então vamos avançar aqui. Segundo exemplo. Escolha de uma roupa. Você só tem ali no momento 3 camisetas e 2 calças e quer saber quantos looks você pode formar. Lembra que eu falei aqui que princípio multiplicativo está ligado à decisão? Então, você tem que decidir por uma camiseta e você tem que decidir por uma calça, correto? Aqui na camiseta, quantas possibilidades de escolha você tem? Você tem 3. Aqui na hora de selecionar e de escolher a calça, quantas possibilidades de calça, não é, você tem para escolher? 2. Como estamos no princípio multiplicativo, nós sabemos que a quantidade de combinações, as possibilidades de escolhas, irão surgir aqui do resultado de 3 multiplicado por 2, onde nós teremos 6 combinações possíveis, e fica aí a dica para você quando tiver que montar, não é, um look para sair, quer organizar a semana para ir para a faculdade, para ir para a aula, para ir para o trabalho, já tem aí princípio multiplicativo a seu favor. Mas um outro conteúdo importante aqui e que é válido o seu estudo e que você também precisa aí tomar nota, são as medidas de tendência central. Tudo bem? São 3 e nós vamos começar aí pela mais conhecida, mais popular, que é a média aritmética, e acompanhe aí na tela a definição, tudo bem? A média aritmética nada mais é do que a soma de todos os valores ali de um conjunto de dados, tudo bem? Soma de todos os valores dividido pelo número de valores. Opa, não entendi isso aqui muito bem não. Vamos à tradução em tempo real. Vamos ter aqui um conjunto das médias das notas de um aluno. Que notas são essas? 7, 8, 6 e 9. A média, ela vai trabalhar, né, ela vai ser a divisão
da soma entre essas notas aqui, entre desses dados, esses valores, dividida ali, não é? Essa soma vai ser dividida pela quantidade de elementos. Ou seja, você vai somar 7, você vai fazer a adição. 7 mais 8 mais 6 mais 9. Você vai fazer a adição entre esses 4. O resultado você vai dividir por 4. Por que você vai dividir por 4? Porque existem aqui 4 elementos. Então, o resultado aí é 7,5. Conseguiu entender? Não, ainda está confuso? Então, vem aqui comigo. Você tem esse seguinte grupo. 1, 2, 3 e 4, você tem esse conjunto de dados e se quer trabalhar, se quer ali calcular a média aritmética. Qual é a fórmula que se aplica aqui? Você vai pegar a soma desses valores e vai dividir pela quantidade que aparece ali. Quantos aparecem? 4. Você vai dividir por 4. Tudo bem? Tranquilo? Esta aqui é a definição de média. Ok? Vamos então agora conhecer aí a segunda medida de tendência central, que é a moda. E embora alguns possam ser levados a pensar, possam ser tendenciosos aí a pensar que a moda está relacionada ali a estilo, está relacionado ali a uma geração, a uma época, não. A medida de tendência central não é isso não tem nada a ver com estilo, não tem nada a ver com geração e nenhum aí, né, tipo de roupa ou algo assim, cor de cabelo e por aí vai. Lê comigo então o que é moda. A moda é o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados e eu trouxe aqui para você um exemplo bem fácil. Eu trouxe aqui o seguinte conjunto de números, 3, 7, 7, 8 e 9, tudo bem? O que é que acontece? Nós percebemos aí que dentro desse conjunto há um número que aparece ali uma maior quantidade de vezes. Vocês já perceberam qual é? É o 7. Então, como o 7 aparece mais vezes do que os outros números, como o 7 aí ele está se repetindo, está com uma frequência maior, ele vai ser a nossa moda. Aí vale a pena lembrar que um conjunto de dados ali, um grupo, ele se classifica ali quanto a moda em relação à quantidade, tudo bem? Quando não se tem uma moda estabelecida, quando não se tem um número que se repete ali, se diz que o conjunto é amodal, ou seja, não tem moda, não tem nada que se repita. Quando se tem apenas uma moda ali, o que é que nós dizemos? Qual é a classificação quando se tem uma moda? Lembra? Aí? Vamos lá pensar? Amodal, a moda não existe. Tudo bem? Quando se tiver apenas um número, uma moda, ali nós vamos chamar esse conjunto de modal. Se nós tivermos duas modas, nós vamos ter ali bimodal, 3 modas, trimodal, e se passar daí, você diz que você tem um conjunto multimodal. Tranquilo? Entendeu o que é moda? Vamos avançar então aqui na próxima medida de tendência, que é a mediana. A mediana, ela está ligada diretamente a isso aqui, ó, valor central. Ela é o centro. É o valor central em um conjunto de dados ordenados. Então, muito atenção aí com certas palavras, com certos termos. Então, a mediana, ela é valor central em um conjunto de dados ordenados. Ordenados deriva da palavra ordem. Então, este conjunto tem que estar ali ordenado, em ordem, tudo bem? Em ordem crescente. E como é que eu faço para determinar o valor da mediana? Para encontrar a mediana, eu trouxe aqui um exemplo prático para você. Considerei o seguinte conjunto de dados: 3, 5, 7, 8, 9. Quem vai ser a mediana? Você vai ter que localizar aquele número que está bem no centro.
bem no coração ali do conjunto de dados. Aquele número que vai deixar a mesma quantidade de elementos, tanto à esquerda quanto à direita. A mesma quantidade de elementos, tanto à sua frente quanto depois dele. E isso nós observamos no 7. Porque à frente aqui vão ter 2 elementos e após ele também. E se você perceber, já que 7 é mediana, os números que ficam à frente dele têm valores menores do que 7. E os números após terão valores maiores do que 7, porque nós estamos aí em um conjunto de dados em ordem crescente, mas há um caso especial aqui para começar a falar a observação para vocês, não é? Na mediana. Se a mediana tiver um número par de elementos, nós vamos ter que usar aqui a média aritmética, pegar a primeira medida lá da tendência central e aplicar. Olha aqui, 3, 5, 7 e 8. Qual é o número que você vai escolher aí que vai deixar a mesma quantidade de elementos antes dele e depois dele? Se você disser que é o 5, não tem como, porque o 3 vai ficar sozinho e é depois dele o 7 e o 8. Se você disser que é o 7, você vai cometer o mesmo erro, então não tem. Então, quando o número, não é, de elementos for par, você vai considerar aqui os 2 números como valor central. Tudo bem? Porque quando se pega aqui, quando se consideram os 2 números, a quantidade de elementos à frente é igual à quantidade de elementos após ele. Então, a mediana vai se dar como a média aritmética entre esses 2 números, que aqui no caso é 5 e 7, dividido por 2, porque são 2 elementos. 5 mais 7, 12, 12 mais dividido por 2, 6. Tranquilo? Já estudamos aí medidas de tendência central, agora nós vamos avançar aqui na nossa revisão e vamos ali em medidas de dispersão, que também são medidas super importantes aí na análise de dados, e nós vamos agora aí relembrar amplitude total. O que é amplitude total? Observe a leitura. A amplitude total resulta ali da diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Na verdade, a amplitude total é o resultado, né? Vai ser a diferença quando se trabalha com o maior e o menor valor dentro de um conjunto de dados. E aqui eu trouxe um conjunto de números para vocês, todo organizadinho já, onde nós percebemos o quê? Que o maior valor, vou colocar o M maiúsculo, é 10 e o menor valor é 3. Então, a amplitude é o resultado de quem? Maior valor, menos, porque é a diferença, subtraído 3, que nós vamos ter aí 7, tudo bem? Então, a amplitude desse conjunto aqui de números é 7. Avançando, chegamos na variância. A variância é a média dos quadrados das diferenças entre cada valor e a média do conjunto. Na verdade, a variância vai resultar deste cálculo bem aqui. Aí vamos lá ver como se calcula então, porque ele fala em média dos quadrados das diferenças entre cada valor e a média do conjunto. Se você observar, a palavra média aparece aí 2 vezes. A primeira, média do conjunto, que você vai ter que calcular primeiro, para depois trabalhar com a média dos quadrados. Qual é o conjunto que se traz aqui? 4, 8, 6. Lembra do que eu te disse? Primeiro se calcula ali a média do conjunto. Tudo bem? Vai ser 4 mais 8 mais 6. Dividido por 3, porque são 3 elementos. 6 com 4, 10. 10 mais 8, 18. 18 dividido para 3, 6. Segura essa informação. Qual é o próximo passo? Você vai calcular ali os quadrados das diferenças entre cada valor. Você vai pegar cada valor aqui que faz parte desse conjunto e vai subtrair quem? A média. Mas só que essa diferença tem que ser elevada ao quadrado. Qual é o valor da média? 6. Então, 4 menos 6 ao quadrado, mais 8 menos 6 ao quadrado, mais 6 menos 6 ao quadrado. Você vai fazer este cálculo aqui e você vai dividir por quem? Olha aqui, por 3. Tudo bem? Porque é média dos quadrados. Então, você vai determinar aqui 3 valores, então, 3. 4 menos 6, menos 2 ao quadrado.
8 menos 6, 2 ao quadrado. 6 menos 6, 0, 0 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 2 ao quadrado, 4. 0 ao quadrado, 0. Pronto. Você aqui já calculou, não é, os quadrados. Agora nós vamos avançar para a média dos quadrados. Então, 4 somado a 4, 8. 8 mais 0, 8. 8 dividido por 3, não vamos ter um valor exato, vamos ter um valor ali aproximado de 2,67. Então, nós vimos aqui na prática como se aplica a variância. Mais avançando, chegamos aí em desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que o resultado da raiz quadrada da variância. Então, nós vamos usar este valor aqui para aplicar aqui no exemplo prático. Se a variância aqui deu 2,67, a raiz quadrada dela vai ser quem? O desvio padrão. E é rápido, é fácil, não é? Então, você precisa determinar a variância bem para se ter o desvio padrão. Fazendo ali a raiz quadrada de 2,67, o valor aproximado é de 1,63. Tudo bem? Então, falamos ali de amplitude, falamos de variância, falamos de desvio padrão e agora nós vamos lá em mais uma medida de dispersão, que é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação resulta da razão entre o desvio padrão e a média. Mas só que o coeficiente de variação, você precisa ter muita atenção que ele deve ser expresso em porcentagem. Se lá na hora de você realizar uma prova, um vestibular, não é, uma entrevista de emprego, quem sabe de repente aparecer o valor, mas se não tiver em porcentagem, foge que é cilada. Então vamos lá ver a aplicação? Exemplo prático. Calcule o coeficiente de variação do mesmo conjunto de números. Qual foi o conjunto de números? Aqui ele se refere àquele lá do início. Então, o coeficiente de variação é o desvio padrão, que nós vimos aí que deu 1,63, não é? A razão com a média. A razão vai ser escrita da forma A sobre B. Representa ali uma divisão. Mas só que nós vamos multiplicar por 100, por quê? Porque tem que ser expresso em porcentagem. Então, quando se faz este cálculo bem aqui, deixa eu organizar melhor para que vocês entendam. Quando eu pego o desvio padrão, certo? E faço a razão, escrevo aqui em forma de fração, juntamente com a média, que no caso do nosso exemplo foi 6, e multiplico por 100, lembrando aos senhores que, por que multiplicado por 100? Porque a resposta tem que vir em porcentagem. O resultado deste cálculo é o que se chama de coeficiente de variação. E aqui no nosso exemplo, quando nós fizemos todos os cálculos, tudo bem? O resultado foi 27,17%. Mas vamos imaginar o seguinte, você está realizando a prova e lá vai ter alternativa A, uma prova qualquer, tá? Alternativa A e alternativa B, 27,17%. Bateu ali aquela incerteza, puxa, e agora? Qual é a resposta certa? Que bate, gente, é natural. A dúvida sempre vem ali para perturbar, né, a cabeça do estudante. Lembra da multiplicação por 100? Se multiplicou por 100, é que, obrigatoriamente, tem que ser expresso em porcentagem. Então, nessa suposta prova que você vai fazer em algum lugar, a resposta seria alternativa A. Pois bem, retomamos aí, não é, conceitos básicos da nossa matemática. Eu espero que você tenha realizado todas as anotações possíveis aí, que tenha esclarecido, que eu tenha conseguido, né, esclarecer pontos escuros dentro desses conceitos. Eu agradeço a sua companhia e até o próximo encontro.